Bem-vindo, voluntário e voluntária. Antes de começar, gostaria de agradecer ao colega Nifrido, que no último vídeo que ele fez sobre a crítica de Desventuras em Série, ele citou meu canal. Eu gostaria de relatar aqui que eu estou super contente, tanto ao Nifrido, tanto ao Evezel. Muito obrigado mesmo. Quando assisti, foi muito emocionante saber que Nifrido falou de mim no canal dele, velho. O Nifrido. Eu via o Nifrido e o Evezel quando eles eram menores, tinham começado a ler Desventuras em Série, tinham teorias, eles gravavam. E foi aí que me estimulou a começar a desvendar Desventuras em Série em detalhes. Isso faz anos, sei lá quanto tempo faz. Mas eu que agradeço ao Nifrido e ao Evezel. E é legal que um acha uma coisa, outro acha outro. E eles vão falando sobre isso lá nos vídeos. E foi eles que me inspiraram a pensar mais em Desventuras em Série. Muito obrigado por vocês falarem sobre mim. Mas, deixando isso de lado, bem-vindo voluntário e voluntária. Esse é o canal Beatriz Está Viva, é um canal dedicado a teorizar sobre Desventuras em Série. Esse é o 11º vídeo desse canal e já falamos sobre bastante coisa por aqui, né? Nós provamos que Beatriz está viva. E se você não sabe quem é Beatriz, você tem que parar aqui, porque esse canal é cheio de spoilers e também é todo improvisado. O último vídeo eu me preparei, mas os outros 9 não. Só vou falando as coisas que passam pela minha cabeça e vai passar um bocado de spoiler, tenho certeza. Certo? Então, se você não leu os livros, Desventuras em Série, os 13 livros, se você não leu a autobiografia não autorizada, e se você não leu Beatriz Letras, você vai ter que parar agora e ter que ir lá ler. Eu também, nesse vídeo, eu planejo fazer uma pequena referência. Não vai ser spoiler, mas vai ser uma pequena referência a um dos livros de Só Perguntas Erradas. Não é spoiler. Se você não leu Perguntas Erradas, pode assistir esse vídeo que não vai ter um grande spoiler de Perguntas Erradas, só Perguntas Erradas, certo? Vai ser um pequeno trecho que é necessário citar. Também, se você não assistiu os outros vídeos desse canal, eu recomendo que você assista no mínimo o vídeo 1, 2 e 3. E o 4, para você pelo menos entender sobre o que eu estou falando. Se você quiser assistir o vídeo anterior de 2 horas, fique à vontade. Mas eu não recomendo você assistir nenhum vídeo especificamente, certo? É um canal sobre Desventuras em Série, nenhum vídeo vai ser agradável. Esse de 2 horas é um vídeo bem hardcore para o cara que quer realmente entender toda a cronologia de Desventuras em Série. Então, não precisa, para entender esse vídeo aqui, ter assistido aquele vídeo de 2 horas, certo? Não precisa. Se você quiser assistir, vá lá assistir, porque é uma teoria fantástica, é a maior teoria de todos os tempos de Desventuras em Série, que mostra com anos qual é a cronologia de cada acontecimento do universo, certo? Talvez eu tenha que ajustar depois daquela teoria, pequenos detalhes, mas está muito bem feita. O fundamento da teoria está bem feita e é incrível aquele último vídeo. Também os vídeos sobre o açucareiro, né, o que tem no açucareiro de verdade, você vai encontrar no vídeo 9 e 10, ou melhor, 8 e 9, também não é necessário para entender essa teoria. Então, dado já o spoiler alert, hoje vou fazer o que parece ser um desserviço. Ou seja, eu vou provar para você que Beatriz não está onde muita gente acha que ela estava. Vai parecer um desserviço, porque o nome desse canal é Beatriz Está Viva. E eu já provei que Beatriz está viva, certo? Beatriz é mãe dos irmãos Baudelaire, mãe de Klaus, Sunny e Violet. E ela está viva. E para você entender que ela está viva, você tem que assistir os outros vídeos. Mas eu tenho que admitir, eu não fui a primeira pessoa a pensar que Beatriz sobreviveu ao incêndio. Talvez eu tenha sido a primeira pessoa a publicar que ela continua viva. Não apenas que ela sobreviveu ao incêndio, morreu lá no hospital Hamish, ou que ela sobreviveu ao incêndio e depois morreu lá no bairro da Duquesa de Winnipeg. Não, eu provei já que ela está viva, não apenas sobreviveu, mas continuou viva. Mas muita gente, inclusive um teórico americano chamado Nick Sleuth,
Ele acredita que a Beatriz morreu lá na mansão do Duquês de Winnipeg. Ele não entendeu o grande ato, certo? Que eu entendi, já publiquei para você, né? Se você quer saber o que é grande ato, veja quais são os meus vídeos anteriores que falam sobre o grande ato. Mas ele acha, né, que a Beatriz sobreviveu ao incêndio da casa dela e que ela foi escondida dentro de um boneco de neve. Você já leu a autobiografia não autorizada e deve lembrar desse capítulo 4, que tem o tema original, onde estão os trigêmeos Quagmire nesse momento e quem é a pessoa mais alta dessa foto. Então, muita gente acha que quem está dentro do boneco de neve é o Quagmire Quagmire. Mas não é. Eu vou explicar daqui a pouco que não é o Quagmire Quagmire. Daí, muita gente que acha que a Beatriz sobreviveu ao incêndio, acha que é a Beatriz que está dentro desse boneco de neve. Que também não é a Beatriz, gente. E é por isso que eu estou dizendo, vai parecer um desserviço, mas não é. Daniel Handler é o cara que gosta de esconder a verdade por trás da mentira. Ele gosta que você vá procurar por uma verdade, daí se decepcione, certo? Porque você vê que não faz sentido, e aí pare de buscar essa verdade. Olha, eu só consigo enxergar essas coisas porque eu gosto muito de Agatha Christie. E Daniel Handler também gosta de Agatha Christie. Eu sei que ele gosta porque ele faz referências a Agatha na sua obra. Ele leu Agatha Christie, tenho certeza que ele leu Agatha Christie. Ele fala sobre spoilers de Agatha Christie lá no Só Perguntas Erradas. Ele dá um grande spoiler, inclusive. Se eu não tivesse lido, eu ia ficar super chateado. Mas eu já tinha lido o livro em questão. Mas Agatha Christie tem como método, desde o primeiro livro, chamado O Misterioso Caso de Styles, esconder a verdade por trás da mentira. Então, vou abrir aqui um parêntese e dar spoiler sobre o primeiro caso de Agatha Christie. Então, se você não quiser saber desse spoiler, eu vou contar. Então, tape os ouvidos, por favor. Então, no primeiro caso de Agatha Christie, é um caso de assassinato. Hercule Poirot precisa investigar o assassinato de uma senhora. O primeiro suspeito é o marido dela. Só que o marido dela, quando vai lá no julgamento, ele esconde tudo que é informação. Informações que poderiam servir de álibi para ele. Ou seja, ele diz que estava em um determinado lugar, e aí pergunta, mas você tem alguém que possa confirmar que você estava lá? Ele fala, não, eu tenho alguém que possa confirmar. Quem é essa pessoa? Ele fala, eu não posso dizer quem é essa pessoa. E aí todo mundo fica desconfiando dele, que ele está mentindo, né? Só que Hercule Poirot, detetive, faz de tudo para provar de que o cara, né, o principal suspeito, é inocente. Ele faz de tudo provar que o álibi dele realmente é válido. E ele consegue provar de que o marido, no momento que estava acontecendo o assassinato, realmente tinha um álibi. Um álibi de uma mulher vizinha, né, que ele foi lá no momento da hora da morte. E aí, então, o cara dizia, né, o principal suspeito dizia que estava tentando ter um caso com essa mulher, e é por isso que ele não queria dizer quem era a pessoa que podia provar a inocência dele. Aí pronto, aí começa essa investigação de quem realmente poderia ter matado a senhora. No final das contas, o assassino é realmente o marido dela. Ele planejou ser culpado, depois apresentar seu álibi, provar que era inocente, e daí não poder ser julgado de novo pelo mesmo crime, quando as evidências verdadeiras viessem à tona. É uma ideia genial, foi no primeiro caso de Agatha Christie. Então, é isso que Daniel Handler quer fazer com a gente. Ele quer que a gente tenha uma suspeita, certo? Ele fez isso com o dossiê Snicket, né? Ele fez isso para que você, leitor, quando começasse a desconfiar que pelo menos um dos pais dos irmãos Baudelaire estava vivo, né, por causa daquela 13ª página, você ia ler, começar a criar expectativa, daí no capítulo
alguns capítulos depois, né, 2 capítulos depois, encontra o Krieger Kagmine e ele simplesmente diz, não, o sobrevivente ao incêndio deve ser eu. E aí você desanima todo, acha que a Beatrice morreu mesmo, né? O Bertrand morreu mesmo. E aí nem para pensar nisso mais, acha que todo sobrevivente ao incêndio que se faz referência é, na verdade, o Krieger Kagmine. E não é. Beatrice, como já provei, está viva. Mas esse mecanismo de tentar enganar o leitor foi muito utilizado por Agatha Christie. Eu diria que foi ela a quem inventou esse mecanismo. E o Daniel Handler conseguiu pegar esse mecanismo de enganação do leitor e elevar ao nível extremo. Por que isso? Porque no final de todos os livros de Agatha Christie, o que acontece? Se reúne as pessoas, os envolvidos, os suspeitos, e geralmente o detetive principal vai e revela o que aconteceu detalhe por detalhe. Daniel Handler pensou assim: o que aconteceria se eu simplesmente tirasse essa cena? Certo? Se tirasse o último capítulo de um livro de Agatha Christie. Seria um livro incrível, seria um livro que cada pessoa ia tentar fazer o seu próprio final. Existiria um final que eu criei, todo coerente, mas não teria lá a revelação do final. Seria um livro incrível. Ele pensou nisso e fez com Desventuras em Série. Certo? Todas as revelações que, se fosse Agatha que estivesse escrevendo, ela daria no último capítulo, diante de uma plateia, Daniel Handler simplesmente tirou. Mas o mecanismo de informar o leitor e de tentar enganá-lo é o mesmo. Porque assim como Daniel Handler, a Agatha Christie, ela também dá todos os detalhes ao leitor. Ela vai dando dicas ao leitor, que ele vai lendo, e se for um leitor inteligente, ele vai descobrir qual é a resposta, quem é o assassino, qual foi o método, qual foram as motivações, antes do último capítulo. Então, todo livro de Agatha Christie, em que é livro de investigação de Agatha, tem esse mecanismo, é que nem um jogo. Você tem que descobrir quem é o assassino, porque ela dá todas as pistas necessárias. No último capítulo, inclusive, o detetive, ou a detetive, vai mostrando todas as dicas que ela usou para poder mostrar, para provar quem era o assassino. E as dicas estavam todas na obra. Você poderia ter coletado as dicas e descoberto sem ter que a personagem ou o personagem revelar qual era a junção dessas dicas. Também, outra coisa que a Agatha sempre usa, que Daniel também sempre usa, é o tal do Red Herring. Ou seja, é um arenque vermelho. E Daniel literalmente usa um arenque vermelho, né, para enganar os personagens. E não apenas para enganar os personagens, para enganar o leitor. Então há vários arenques vermelhos, vários Red Herrings inseridos na obra de Daniel Handler. E você precisa identificar quais são, para não cair na pegadinha dele. Eu já falei até de algumas, no caso lá do baile, que aconteceu, né, o baile em que Lemony foi capturado, aconteceu muitos anos depois dos acontecimentos principais. Mas o baile, e não foi o único baile, houveram vários bailes, né, na mansão do Duquesa de Winnipeg, e um deles é citado, além desse, e aconteceu realmente no passado da história. Mas o baile em que ele foi capturado aconteceu anos depois da publicação dos livros, né, ou melhor, do primeiro, segundo e terceiro livro. Aconteceu entre a publicação do terceiro e quarto livro, como eu já expliquei lá no vídeo a respeito do grande ato. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu gastei um tempão mesmo, tentando entender esse tal de Zumbis na Neve. Por fim, eu percebi que ele é um grande Red Herring para pessoas como eu, certo? Daniel Handler pensou que haveria um dia alguém que ia perceber que Beatriz estava viva, alguém que ia investigar a fundo todos os detalhes, e ele colocou várias minas terrestres, por assim dizer, para a gente se confundir todo, certo? E é por isso que ninguém antes de mim percebeu isso. E hoje eu consegui finalmente perceber o que tem por trás dos Zumbis da Neve, que é um grande Red Herring. Ele só quer enganar pessoas como eu. Que crueldade! Mas eu não caí na pegadinha. Finalmente, eu consegui determinar que troço é esse. Que troço é Zumbis na Neve. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu vou tentar fazer uma recapitulação do livro 2 de Desventuras em Série, A Sala dos Répteis, certo? Então, eu vou abrir aqui a Sala dos Répteis para você poder
lembrar disso. Pois aí, está aí o livro 2, né, A Sala dos Répteis. E aqui, logo no capítulo 2, assim que os irmãos Baudelaire chegam lá na casa do tio Monte, ele fala qual seria a rotina deles por uma semana. Certo? Eles iriam trabalhar, ajudar o tio Monte e no final do dia, depois do jantar, ir no cinema. Certo? Aqui ele fala, a partir de manhã bem cedo, todos temos que vir aqui diariamente trabalhar nos preparativos para a expedição ao Peru. Vou esvaziar uma dessas mesas para você, Valet, a fim de que trabalhe nas armadilhas. Klaus, espero que leia todos os livros que eu tenho sobre o Peru, fazendo anotações cuidadosas. E Sunny, pode sentar-se no chão e roer corda. Trabalharemos o dia inteiro até a hora do jantar e depois de jantar iremos ao cinema. Alguma objeção? Então, todos os dias por uma semana, porque Stefano demorou uma semana para aparecer, o Conde Olaf demorou uma semana para aparecer, eles fizeram a mesma programação. Eles trabalhavam de manhã ajudando o tio Monte e de noitinha ia para o cinema. Certo? Aí chegou Stefano, que era o Conde Olaf disfarçado. E depois, já no caso de ameaça, eles também foram ao cinema e assistiram ao filme Zumbis na Neve. Certo? Vamos ver aqui que momento foi esse. Zumbis na Neve. Aqui. Quando o tio Monte cita a primeira vez. Temos muito a fazer hoje e eu gostaria de pegar a sessão das 6 de Zumbis da Neve, de forma que precisamos andar depressa. Certo? Devido à série, muita gente tem achado de que na sessão de Zumbis da Neve, o tio Monte viu alguma coisa, um código secreto, que fez ele ver a importância de ir para o Peru. Mas não foi isso. Como nós já vimos, o tio Monte estava decidido a ir ao Peru desde o momento que os irmãos Baudelaire chegaram lá na casa do tio Monte. Outra coisa importante, o tio Monte já sabia que ia chegar um tal de Stefano na casa dele, em substituição a Gustav Sebald, ou na tradução em brasileiro, em português, Gustavo Sebald, né? Mas eu prefiro chamar de Gustav Sebald, porque eu só prestei atenção no nome dele lá na autobiografia. Quando eu li o livro 2, eu não estava nem aí para Gustavo Sebald. Depois que eu vi a importância dele, e na minha mente já falava Gustav Sebald, e vai ser Gustav Sebald para sempre na minha mente. Então, quando é que o tio Monte fala sobre Gustav Sebald? É logo quando os irmãos Baudelaire chegam no primeiro dia. Olha o que ele fala. Só posso ter prazer de contar com a ajuda de vocês, disse tio Monte, estendendo o braço para dar uma mordida no pedaço de bolo de sangue. Gustav, meu assistente principal, deixou-me uma inesperada carta de demissão ontem mesmo. Ou seja, um dia antes dos irmãos Baudelaire chegarem lá na casa. Há um homem chamado Stefano que eu contratei para assumir o lugar dele, mas que chegará só daqui a mais ou menos uma semana, de modo que estou bem atrasado nos preparativos para a expedição. Então, desde o primeiro dia que os irmãos Baudelaire chegaram lá, na casa do tio Monte, já Gustav Sebald, né, já não ia aparecer mais. E quem ia aparecer dentro de uma semana era o Conde Olaf disfarçado de Stefano. Mas o que foi que aconteceu com Gustav Sebald? Vamos descobrir? Sim, só para vocês terem certeza, aqui ainda é o capítulo 2 de Aventuras em Série. Vamos descobrir aqui o que aconteceu com o Gustav Sebald, de acordo com as palavras do próprio Conde Olaf. Aqui. Isso é lá no capítulo 13, último capítulo, certo? De Aventuras em Série. Olha o que diz. Eu só fico imaginando o que pode ter acontecido com Gustavo, verdadeiro assistente de laboratório do tio Monte. Klaus conjecturou em voz alta. Se Gustavo não tivesse desistido do emprego, o tio Monte jamais teria contratado o Conde Olaf. Aí veja a resposta de Olaf. Vou chamar de Gustav. Gustav não desistiu, disse com o chiado característico de sua voz. Gustav está morto. Um belo dia em que ele se pôs a colher flores silvestres, eu o afoguei no Pantanal. Depois forjei um bilhete que comunicava a sua desistência. Então, o Conde Olaf matou Gustav Sebald. Ele matou Gustav Sebald. Isso com mais de uma semana, no mínimo 8 dias, antes de o próprio Conde Olaf ir até a casa do tio Monte. Ou seja,
E você deve lembrar que não passou muito tempo entre o final do livro 1 e o início do livro 2, certo? Entre os acontecimentos registrados nos dois livros. Quando Olaf fugiu, os irmãos Baudelaire ficaram um pequeno tempo lá com o Conde Olaf, ou com o Sr. Paul, que o levou quase de imediato até a casa lá do tio Monte. Então, o que acontece? Por que eu estou falando de tudo isso de novo? Porque os irmãos Baudelaire foram assistir Zumbis na Neve, certo? Quando o Stefano já tinha chegado. E, de acordo com o que nós vamos ver na autobiografia, algumas coisas parecem não fazer sentido. O próprio Conde Olaf estava atuando no filme Zumbis da Neve. Outra coisa. Tem uma mensagem secreta no filme Zumbis da Neve dizendo para alguém, né, para pegar os 3 irmãos e levar até o local onde o filme estava sendo gravado. Então, parece, a um primeiro momento, fazer sentido. A Beatrice mandou essa mensagem porque ela sobreviveu e queria estar com seus filhos novamente. Eu pensava assim, até recentemente. Mas não, ainda bem que eu não gravei nenhum vídeo falando disso, porque as coisas não estavam encaixando, Nada estava encaixando. Vou mostrar porque nada estava encaixando. E não era a Beatrice ali que estava lá dentro, certo? Nem era o Quigley Quagmire. Então, a pergunta fica, quem é a pessoa mais alta da foto? Ainda não foi respondida, mas vamos descobrir aqui toda a minha confusão. Então, nesse capítulo da autobiografia, o capítulo 4, então começa com a carta de Lemony ao pecuário, né? E ele falando que ele não está conseguindo encontrar a doutora Sebald, na verdade Sally Sebald, para devolver o roteiro de Zumbis da Neve. Ele não está encontrando, certo? A doutora Sebald já atrasou mais de 19 horas, ele está com medo de que ela talvez tenha sido capturada, né? E o Lemony, em vez de devolver o roteiro de Zumbis da Neve, porque não pôde se encontrar com Sally Sebald, ele envia o roteiro para o pecuário, certo? Então, esse é o conteúdo aqui da primeira carta. Depois nós temos o próprio roteiro de Zumbi da Neve em si. Na verdade, só as páginas 98 a 102. Nesse roteiro de Zumbi da Neve, tem um código Sebald, né? Vamos ler aqui em português, depois vou mostrar em inglês onde está marcado o código Sebald, certo? Então, personagem Dolores, concluindo sua canção, eu estou muito, muito agoniada. Quem sabe quem comerão a seguir? Pai da cidade número 1. Tocando o sino. Como você deve saber, tocar o sino dá início ao código Sebald, onde de 10 em 10 palavras, tem 10 palavras entre as palavras do código, né? Ou seja, na 11ª palavra, você deve marcar, porque aquela é a mensagem codificada. Depois de mais 11 palavras, aquela mensagem codificada. Tem 10 palavras entre as palavras codificadas. Atenção! Escondido no boneco de neve, tem um sobrevivente do incêndio. Encontre-nos na cidade onde este filme está sendo gravado. Traga as 3 crianças. Seu novo assistente não é um de nós. Cuidado. Então, essa é a mensagem. Traga as 3 crianças. Tem um sobrevivente de incêndio dentro do boneco de neve. Seu assistente não é um de nós. Então, o que é que parece? Parece que alguém tentou alertar, né? Parece que Sebald, porque é ele quem escreveu o roteiro, tentou alertar o tio Monte, né, a respeito de Stefano, e parece que alguém, talvez os pais dos irmãos Baudelaire, pediram para trazer as 3 crianças para o local onde o filme estava sendo gravado e que tinha um sobrevivente ao incêndio. Então, provavelmente teria sido a Beatrice. Era assim que eu pensava. Mas, não, né? Eu pensei isso, eu estava errado,
não publiquei isso porque sempre me deu um desconforto. E finalmente ontem mesmo, eu tive uma revelação enquanto estava tendo uma conversa. Então, não, tá tudo errado. Não é a Beatrice. Então eu vou mostrar porque não é a Beatrice, certo? Bora lá. Porque não é a Beatrice. De volta à autobiografia não autorizada, nós temos aqui uma carta de Célia Sebaldi. Nessa carta, ela fala, logo no começo, né? Eu já usei até essa carta para provar que os livros foram escritos muitos anos depois dos acontecimentos neles registrados, né? Os 3 livros principais. E essa carta aqui, além de nos ajudar dessa forma, ainda nos ajuda a entender Zumbis na Neve. Com fotos, inclusive. Com fotos. Então, essa carta nos ajuda a entender que o Dr. Sebaldi, Gustav Sebaldi, ele era um cineasta que ele ajudava a CSC colocando códigos Sebaldi dentro dos seus livros, ou dos seus filmes, né? Então, quem ia assistir já ia com canetinha em papel e anotava o roteiro, né, para poder pegar qual código, né, lá que ele queria passar. Ele fez vários filmes, está aqui a lista dos filmes, certo? Entre eles Zumbis na Neve, que os irmãos Baudelaire assistiram. Lemony pediu a série Sebaldi, especificamente Zumbis na Neve, porque os irmãos Baudelaire foram lá assistir esse filme. Aqui, ó, como o senhor solicitou, envio todas as fotografias que encontrei nos arquivos de meu irmão referentes a Zumbis na Neve. Gustav era muito minucioso quando dirigia seus filmes, pois se alguns dos atores mudassem uma palavra sequer do roteiro, os agentes de CSC escondidos na plateia do cinema poderiam receber a mensagem errada. E por isso diálogos às vezes soam estapafurdidos. Uma cena crucial em Zumbis na Neve, iniciada e terminada como sempre com o código Sebaldi com toque de sino, visava transmitir uma mensagem sobre o sobrevivente mencionado em sua carta. Mas meu irmão não me contou nada além disso. Talvez as fotografias anexas possam lhe fornecer mais informações. Então essa informação que Lemony, né, pediu para Célia Sebaldi, e Célia disse que o Lemony estava querendo, né, uma informação sobre o sobrevivente que estava dentro do Homem de Neve, parece, e só parece, está falando sobre Beatrice ou sobre os irmãos, um dos irmãos Quagmire, certo? Mas não. Bora ver as fotos e entender o que nem Célia Sebaldi entendeu. Porque isso é uma coisa interessante de Desventuras em Série. São personagens que estão falando. Então os personagens são humanos. E os humanos às vezes erram. Então, às vezes, uma pessoa está falando sobre uma coisa, mas é algo que ela está enganada. Porque ela é só um personagem. Célia Sebaldi é só um personagem. Assim como Snicket é um personagem. Snicket às vezes pode se enganar. Apesar de que eu acho que ele é sincero quando ele não sabe uma informação. Quando ele fala uma coisa errada, geralmente é de propósito, com o objetivo de enganar o leitor. Célia Sebaldi aí, ela está tentando ajudar, mas ela está enganada com base nas fotos. Bora ver as fotos, né? Então, 3 atores de Zumbis na Neve posando em frente a um homem de neve que Gustav construiu especialmente para a cena. No centro está o ator que representou o jovem Rolf, cujo nome me escapa. Será o Mar? Então, nessa foto aqui, tá o Homem de Neve, tá os atores e entre eles no centro tá o jovem Rolf, que segundo Célia Sebaldi era alguém que ela não lembrava direito o nome, né? Talvez Omar. Quem é Omar? Omar é o nome que todo mundo, quando se esquece que é Olaf, né? Que o nome dele é Olaf, acha que é Omar, né? Porque, sei lá, é um nome parecido, começa com O. Deve ser, mas pelo jeito que ela fala, esse carinha aqui, ó, é o Olaf. Então o Olaf estava no filme Zumbis na Neve. Então, só por aí era pra gente dizer assim, então Zumbis na Neve evidentemente não se refere a os irmãos Baudelaire, porque afinal de contas Olaf estava querendo capturar a fortuna dos irmãos Baudelaire, se passar por Stefano, e ele não teve nem tempo de gravar Zumbis na Neve. Gustav nunca ia chamar o próprio Olaf para interpretar
uma pessoa, no filme que ele fez, era pra gente ter parado e pensado assim. Mas não, né? Nossa mente estava focada no que a série disse, né? De que tem alguma coisa a ver com um sobrevivente. E Beatriz estava aí escondida, mas não. Nunca fez sentido para mim, mesmo eu achando que devia fazer sentido de alguma forma. Mas se não faz sentido, é porque não é verdade. Então não é Beatriz, não é o Quigley Quagmire também, o Conde Olaf. O Sebald não ia chamar o Conde Olaf para interpretar algo sobre Quigley Quagmire. O registro da sobrevivência de Quigley Quagmire nada tem a ver com ficar escondido em qualquer momento em um boneco de neve. Ele saiu da casa dele lá pelo assaltão, que a mãe jogou ele lá dentro. Ele caminhou pelos túneis até chegar na casa do tio Monte. O tio Monte já tinha morrido. A coleção de réplicas já tinha sido capturada. Ele chegou lá depois, né? Então, não é um filme sobre ele, sobre Quigley Quagmire, né? Não é Quigley que está aqui dentro. O Sebald já tinha morrido quando o Quigley chegou lá. E Jake Nick chegou algum tempo depois. Foi quando foi a primeira pessoa a saber que Quigley tinha sobrevivido. Foi o Jake Snicket, né? Bem depois que o Sebald, o tio Monte tinha morrido. Então, não é Quigley e também não é Beatriz. Não é Bertrand, não é ninguém dessa época aí. Certo? Vamos continuar. Fotografia da cena na floresta. Note que Gustav teve que usar cerros de louça em lugar dos reais devido ao problema de orçamento. Está aqui a outra fotografia. Fotografia da cena de perseguição de trenó. Outra fotografia. E essa fotografia da cena que os cidadãos tentam apanhar os zumbis com um pedaço de gelo que cresceu na fábrica de peixe enlatado. Tá aí? E essa aqui é mais importante. Não é essa não. Outra fotografia do Homem de Neve que Gustav deixou de pé por vários dias depois que terminou a filmagem, quando ainda não tinha percebido que a mensagem não fora recebida. Outro detalhe, ó. Gustav deixou vários dias o boneco aqui. Então não é sobre aquele assunto, né? Olaf matou o Gustav logo que ele encontrou. Então não tem nada a ver com os irmãos Baudelaire. Continuando. Estou confuso quanto à razão para esta fotografia estar nos arquivos do Zumbi na Neve. Essas três crianças, que parecem ser irmãos quase da mesma idade, não são atores do filme, pelo menos até onde eu sei. Note as notas. E aqui enviado à escola preparatória. Daniel Render colocou isso aí para você ficar achando que era um dos irmãos Quagmire. Colocou até a interrogação aqui, ó. Será que esse é o Quigley? Nada a ver, nada a ver. Olha a cara deles. Não tem nada a ver com a descrição que o próprio Lemony faz em Desventuras em Série sobre os irmãos Quagmire. Não é nada a ver. E eu já discuti aqui, não é Quigley que está lá dentro, né? Não é Quigley que está lá dentro. E essa aqui, ó que fofo. Uma fotografia muito rara do próprio Gustav Sebald começando a trabalhar no Homem de Neve. Tá vendo aqui? Gustav ainda era uma criança quando ele começou a trabalhar no Homem de Neve, que apareceu no filme, né? Então, com certeza, Gustav Sebald, quando o filme foi assistido pelos irmãos Baudelaire, já era um adulto morto, mas adulto. Então, é um filme que foi gravado no passado, lá no passado, quando Gustav ainda era uma criança. Então, Gustav foi uma criança em CSC muito ativa, era muito inteligente. Ele inventou o código Sebald quando ainda era criança. Então, espero que o coração, que essas informações sejam úteis. Por favor, não hesite em contatar novamente se houver qualquer outra coisa que eu possa contribuir. Aqui, Mundo Sereno, sua série Sebald. Então, é um filme falando sobre o passado. Um sobrevivente do passado é que estava dentro do Homem de Neve. Porque, afinal de contas, esse método de você mandar mensagens codificadas em um filme tem como consequência de que o filme fica aí durante gerações. O filme não deixa de existir só porque o assunto que você quis passar, a mensagem secreta, ainda está nele, né? Então, quando você vai assistir esse filme novamente, você recebe a mesma mensagem de anos atrás. E se for assistir de novo, vai receber a mesma mensagem de anos atrás. Então, não é um filme sobre os irmãos Baudelaire, nem sobre o Quigley. É um filme que a mensagem secreta está falando sobre algo que aconteceu num passado distante, quando Gustav ainda era uma criança. E olha, eu não estou inventando isso.
Isso não é besteira da minha cabeça. Isso é verdade. Não é uma teoria, é verdade. E sabe por que eu sei que é verdade? Porque Mimi Mitchell, não sei se a pronúncia é assim, assistiu Zumbis na Neve quando Lemony tinha 13 anos de idade. Do que é que eu estou falando? Estou falando de só perguntas erradas. Estou falando de 3 incidentes suspeitos. Estou falando do 10º livro de 3 incidentes, ou 10º capítulo de 3 incidentes suspeitos. Mimi Mitchell diz que assistiu Zumbis na Neve quando Lemony tinha 13 anos, 12 ou 13, né? E eu vou mostrar para você agora. Bora ler. Tá aí. Esse é o livro 3 incidentes suspeitos. O livro no capítulo 3 suspeitos, né? Capítulo 10. E veja as palavras agora de Mimi Mitchell. Agora talvez seja apenas porque estou cansado, disse Harvey Mitchell, calça na cabeça. Admito que eu e Mimi ficamos acordados até bem tarde assistindo a uma sessão dupla de filme de terror. Um com zumbis no inverno, disse Mimi, e outro com insetos gigantes. Sim, então, agora tudo faz sentido. O filme com zumbis no inverno foi Zumbis na Neve. Então o filme Zumbis na Neve já existia. Existia muito tempo antes dos eventos e desventuras em série. O Sebald ainda era uma criança quando gravou o filme. E o filme ficou aí, rolando, né? De cinema em cinema, de cinema em cinema. E quando os irmãos Baudelaire foram lá assistir Zumbis na Neve, eles assistiram um filme que tinha um código secreto que nada tinha a ver com o caso deles. É só um red herring. É só algo que está ali para enganar a gente e para nos tornar confusos, para dificultar ali nossa linha de tempo, nossa cronologia que nós montamos. Nós não, que eu montei. E agora você pode colocar Zumbi na Neve, a gravação de verdade, quando o Lemony era uma criança, certo? E Sebald também, ou um adolescente. Eu não sei quantos anos o Sebald tem, mas quando foi gravado, o Sebald era uma criança. Mimi assistiu, né, um filme de terror, Zumbis na Neve, quando o Lemony tinha 13 anos, ou seja, o filme já existia. O Olaf participou da gravação, porque ele era um ator de CSC, ele era um ator do mesmo lado de Lemony, né? E ele participou daquela gravação, fazendo o papel de jovem Rolf, e ajudou a passar uma mensagem sobre um sobrevivente. Quem seria esse sobrevivente? Eu não faço ideia. E não importa. Não importa. Não importa mais. Já faz muito tempo. O sobrevivente já sobreviveu. Os irmãos dele já foram lá para Propfrock. E já se passou muito tempo. Então, esse capítulo só existe no livro Autobiografia Não Autorizada, com o único e exclusivo motivo de nos confundir. É um desafio que Daniel Render fez à nossa inteligência. E eu passei nesse desafio, que fique registrado. Eu descobri que Daniel Render quer me enganar e ele não conseguiu. E eu não vou deixar mais ele me enganar. Daniel Render, matei Zumbis na Neve. Matei, descobri. Ele não vai mais me confundir. Beatrice está viva, mas não sobreviveu graças àquele boneco de neve. Então, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Deixa aí seu like ou não deixe. E até mais.